São Paulo. Seria São Paulo. Olá galera que acompanha o futebol goiano, um abraço para vocês, especialmente para você vilanovense. E hoje Vila Nova encerra sua participação no primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, recebendo Cuiabá no Estádio Olímpico. Encerramento do primeiro turno, 19ª rodada. Qual é o objetivo do Vila? Sair da zona do rebaixamento. Vila Nova que, depois de 126 rodadas na Série B, voltou a figurar na zona do rebaixamento e hoje joga com a missão de interromper, de não dar sequência a esse fato negativo, que é o de estar entre as 4 piores equipes da competição. Do outro lado, uma equipe que não tem tanta tradição, mas que tem se mostrado muito competente nesta competição. O Cuiabá é o 5º colocado com 29 pontos e, mais do que isso, é a equipe de melhor campanha na Série B depois da paralisação para a Copa América. Então tudo isso aumenta o grau de dificuldade e a pressão sobre o Vila Nova. Mas antes de a gente entrar especificamente no jogo de hoje, vamos contar um pouquinho da história deste confronto, que não é um confronto muito tradicional, mas ele também tem a sua história. Vamos lá? Olha só, vou colocar aqui para vocês. 5 jogos já disputaram Vila Nova e Cuiabá. São 3 vitórias do Vila Nova, nenhuma vitória do Cuiabá, 8 gols colorados e 2 gols da equipe mato-grossense. As duas equipes empataram 2 vezes. Aqui em Goiânia, o retrospecto é ainda melhor para a equipe colorada. Em 3 jogos, o Vila Nova venceu os 3. Ou seja, quer um retrospecto melhor do que esse? 3 vitórias em 3 jogos, ou seja, o Cuiabá nunca sequer empatou contra o Vila aqui em Goiânia. E isso é tudo que o torcedor colorado quer para hoje, Que o Vila Nova consiga mais uma vitória sobre o Cuiabá, jogando aqui na capital goiana. 3 jogos, nenhuma vitória do Cuiabá, nenhum empate, 3 vitórias do Vila. O Vila Nova marcou 6 gols nesses 3 jogos e o Cuiabá não marcou nenhum. O primeiro jogo entre essas duas equipes foi em 2003, um amistoso no Estádio Olímpico. O Cuiabá era recém-criado, e o time mato-grossense fez uma pequena excursão aqui em Goiânia. E o Vila Nova venceu por 3-0 um amistoso lá no Estádio Olímpico. O último jogo entre eles em 2015, Série C do Campeonato Brasileiro de 2015, empate por 1-1 lá na Arena Pantanal. As duas equipes também já se enfrentaram pela Copa do Brasil em 2005. Em Cuiabá, empate por 1-1. Depois o Vila Nova venceu aqui no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga por 2-0 e garantiu a classificação. Vamos recordar que esse jogo que deu a classificação ao Vila na Copa do Brasil, na primeira fase da Copa do Brasil de 2005. Olha a equipe do Vila Nova. Naquela competição, Vila Nova foi comandado pelo Edson Gaúcho. O Vila jogou com Michel Alves, Vitor, Igor, Cláudio Luiz e Rodrigo Alvim. Fábio Bahia, Heleno, depois Alexandre, Luciano, depois Itaqui, Paulo Ramos, depois Robson, Vando e Pedro Júnior. Os gols da vitória do Vila Nova foram marcados pelo Robson e pelo Pedro Júnior. Então tá aí essa lembrança dessa vitória do Vila Nova sobre o Cuiabá em 2005 na Copa do Brasil daquele ano. Agora vamos para o jogo de hoje, que é o nosso objeto de análise. As situações das duas equipes são situações diferentes. Enquanto o Vila Nova está na zona do rebaixamento, o Cuiabá sonha em chegar ao G4. Cuiabá que começou bem a competição, depois oscilou para baixo
e depois da Copa América voltou a crescer. Em 10 jogos depois da Copa América, o Cuiabá venceu 6, empatou 3 e perdeu apenas 1. Então é um time que vem em um excelente momento e todo cuidado ao Vila hoje é pouco. Passar aqui para vocês as escalações prováveis das duas equipes. Vila Nova deve ter modificações de novo. Aliás, ontem eu até fiz um levantamento. Desde que o Marcelo Cabo assumiu o Vila, ele fez modificações na equipe em todos os jogos. O Vila Nova não repetiu a escalação nenhuma vez nestes jogos sob o comando do Marcelo Cabo. Vou tirar esse celular daqui, rapaz, porque o celular é sempre uma coisa complicada. Pronto. Então, e quais devem ser essas modificações do Vila para hoje? Tinga deve fazer a sua estreia no meio campo. Outro que pode estrear é o Edinho. Existe uma pequena dúvida aí entre o Edinho e o Ramon, sobre quem será o companheiro do Tinga ali na cabeça da área, com mais possibilidades para o Edinho. O Romário vai retornar na lateral esquerda no lugar do Gaston, que está suspenso. O Romário retorna de suspensão e o Gaston está suspenso. Maílson também está suspenso. A novidade no ataque do Vila Nova deve ser o Carlinhos, Robinho, Carlinhos ou Gustavo Henrique. Gustavo Henrique que pode fazer a sua estreia pelo Vila, jogador que veio do Boa Esporte, e o paraguaio Benítez, o Alain Mineiro ali no meio campo. Então o Vila, Rafael Santos, Felipe Rodrigues, Wesley Matos, Diego Jussani, Romário, Tinga, Ramon ou Edinho e Alain Mineiro, Robinho, Carlinhos ou Gustavo Henrique e Benítez. Então vamos agora ao Cuiabá, do técnico Itamar Schulli. Olha, não é uma equipe assim de muitos nomes conhecidos do futebol brasileiro, né? Mas tem o Vitor Souza, Jonas, lateral que já passou aqui pelo Atlético, Leandro Souza, Ednei, que também já jogou no Atlético, e Paulinho. Escobar, Jean Patrick, jogador que defendeu o Fortaleza no ano passado, e o Alê, Júnior Todinho, Gilmar Rodolfo, essa é a única dúvida ali no setor de ataque, e o Felipe Marques, um jogador que joga pelo lado esquerdo. Qual que é a característica desse time do Cuiabá? Você que porventura ainda não tenha visto o Cuiabá atuar neste Campeonato Brasileiro da Série B. É um time extremamente reativo, uma equipe que joga muito bem posicionada e explora os contra-ataques. E explora bem, porque o Cuiabá ele é apenas o 17º time em média de posse de bola na competição, mas é o terceiro que mais finaliza, ou seja, é um time que joga sem a bola, mas ainda assim tem um poder de finalização muito grande e marca um número razoável de gols. O Cuiabá já tem 20 gols nesta Série B, para você ter uma ideia, o Vila Nova tem 12 gols marcados. Então, por isso o jogo é ainda mais perigoso para o Vila, porque o Cuiabá ele não vai ter nenhum problema em deixar o Vila jogar, em deixar o Vila ficar com a bola. O problema é quando ele rouba a bola. Quando ele rouba a bola, ele é um time muito perigoso, porque quase sempre que o Cuiabá rouba a bola, ele consegue finalizar no gol. Tem essa eficiência de finalizar no gol. Então é uma equipe que não tem grandes nomes, não tem nenhum grande destaque individual. O jogador de mais nome que foi para lá foi o Escudeiro, mas não joga. O jogador vem com uma lesão muscular aí, se recuperando de dores musculares desde a parada para a Copa América, não jogou mais. Então é uma equipe de operários, mas de operários que executam bem a sua função. Como time, o Cuiabá funciona muito bem. Funciona tão bem que está brigando pelo G4, mesmo sendo equipe com um orçamento muito abaixo, né, dessas que estão lá no topo da tabela. Então o Vila Nova terá pela frente um adversário perigosíssimo. E além desse adversário perigosíssimo, talvez o principal adversário do Vila. Quem é? O próprio Vila Nova. É um time que sofre demais no seu setor de criação, é um time que não pega conjunto, porque a cada partida tem uma estreia, tem 2, 3 modificações. No último jogo contra o Brasil de Pelotas, contra o Oeste, o Vila Nova jogou com 5 modificações para o jogo de hoje.
deve ter mais 4 modificações. Então é muito difícil uma equipe pegar conjunto dessa forma. E além disso, o Vila tem se mostrado um time limitado tecnicamente. O que o Vila precisa fazer para vencer esse jogo contra o Cuiabá? Primeiro, o Vila não pode se omitir do jogo, é ele quem tem que propor o jogo. Não dá para ficar esperando o Cuiabá, e o Cuiabá não quer isso também. O Cuiabá vai se retrair lá atrás e esperar o Vila. Vai explorar o contra-ataque, disso o Vila sabe. A questão do Vila é conseguir se posicionar bem para evitar este contra-ataque e ser criativo. O Vila precisa ter a capacidade de criar alguma coisa. Contra o Oeste ficou muito claras as deficiências da equipe, porque é um time que quando é atacado sofre muito, tem uma dificuldade enorme nas bolas aéreas e não cria. O Vila Nova jogou com um homem a mais e você não reparava isso, que estava com um homem a mais. Não cria, não troca passes, você não vê o Vila Nova pressionando o adversário. Então tudo isso são limitações que o Marcelo Cabo precisa conseguir eliminar. E para o Vila Nova ser criativo, tem algo que é fundamental. O Alain Mineiro precisa voltar a jogar bola. O desempenho do Alain Mineiro nestes últimos jogos é um desempenho muito ruim, mas muito ruim mesmo. É um jogador basicamente que está jogando e é titular do Vila hoje por conta do que ele já fez. Porque o rendimento do Alain Mineiro na maioria dos jogos dessa Série B de 2019 não é um rendimento que dá a ele a condição de ser titular. Então o Alain Mineiro é alguém que ainda goza desse prestígio no Vila Nova pelo que ele já fez pelo clube. E já fez muito, isso é uma verdade, mas precisa voltar a fazer. Os jogos que o Alain Mineiro fez contra o Goiás lá no passado, em alguns jogos do Campeonato Goiano deste ano, da Copa do Brasil deste ano, ajudaram o Vila naquele momento. Hoje não ajuda. Para ajudar hoje, ele precisa voltar a fazer. E ele é uma peça fundamental para que o ataque, para que o setor ofensivo do Vila Nova funcione. Porque ele é o cara da articulação, ele é o cara do toque diferenciado, da boa finalização de fora da área. Se você perde isso, o Vila Nova fica limitado, como se mostrou nessas últimas partidas. Um time de muitas dificuldades no seu setor criativo. O Robinho tem sido uma boa peça, é um jogador com boa capacidade técnica, com boa finalização, tem ajudado o Vila. Então, se o Alain Mineiro entra no jogo, ele já consegue municiar um pouco mais o Robinho, talvez consiga fazer o Carlinhos jogar, que é um jogador que ainda está ali no início, né, passa muito tempo no departamento médico, isso é ruim também, mas é um jogador de boa capacidade, pode pintar essa estreia do Gustavo Henrique, aí a gente tem que esperar para ver como é que vai ser a reação dele com a camisa do Vila, mas pelo menos ele tem um diferencial em relação aos outros atacantes que o Vila contratou nessa temporada. É um jogador que fez muitos gols nesse ano. O Gustavo Henrique marcou 10 gols pelo Boa em 2019. Se ele fizer 10 gols aqui no Vila, ele vai ser ovacionado no final dessa temporada. Então, tem essa expectativa aí no comando. E o Benítez, primeiro jogo em casa, vamos ver se com uma sequência ele consegue melhorar o seu desempenho. Beleza, gente? Boa sorte ao Vila aí diante do Cuiabá. Depois do jogo a gente faz uma análise do que foi essa partida. E nesta semana, provavelmente amanhã, quarta-feira ou na quinta-feira, eu vou fazer uma live para debater com o torcedor colorado. Vou fazer isso também com os outros clubes, o Atlético, ao final desse primeiro turno, e depois com o Goiás no final do primeiro turno da Série A também, para a gente debater o que foi o primeiro turno e quais são as perspectivas para o retorno. Beleza? Um abraço a todos vocês, ótimo jogo para o Vila, até mais.